os alunos brasileiros vão levar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. É o que diz um relatório feito pelo Banco Mundial e divulgado na semana passada. Para falar sobre o assunto, recebemos o Caio Calegari, coordenador de projetos do movimento Todos pela Educação. Caio, quais foram as principais conclusões desse relatório? Olá, Carol. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês no Jornal da Câmara de São Paulo. Os principais resultados desse relatório, principalmente do Brasil, mostram o quanto a educação brasileira está numa condição que a gente tem que considerar como alarmante. É uma situação de penúria do nosso sistema educacional e que a gente ainda está muito distante dos países desenvolvidos. A gente está atrasado, o seu relatório deixa bastante claro isso, nós estamos atrasados e nós não estamos colocando para rodar na velocidade que deveria os motores do nosso desenvolvimento educacional. E, Caio, 260 anos é um tempo enorme, né? E se a gente for falar da matemática, a situação também não é das melhores, né? 75 anos, a gente vai demorar para atingir o nível dos países desenvolvidos. Quais os avanços, né? Ou, na verdade, por que os avanços no Brasil na educação são tão lentos? Na verdade, o que a gente observa no Brasil é que desde 2009 os resultados do PISA estão caindo, tanto em leitura, quanto em matemática, quanto em ciências. É uma situação bastante grave e a gente tem que fazer um trabalho de formular boas políticas, e o Brasil tem um esforço gigantesco feito nos últimos anos por atores de todo o sistema de conseguir formular, mas o grande problema está na parte da implementação e de conseguir avaliar o que está sendo bem implementado, o que não está sendo bem implementado, para conseguir, de fato, ter uma continuidade ou não das políticas públicas e, assim, alcançar o sucesso educacional. Você acredita que a gente precisa investir mais em educação, ou o investimento hoje é suficiente, mas o problema está exatamente no gerenciamento desses recursos? Na verdade, a gente tem uma situação que é dupla. A gente precisa investir mais e a gente precisa investir melhor, e a gente precisa também investir de uma forma que aumente a redistribuição das condições de ensino no nosso país. Na verdade, a gente tem um financiamento que é muito desigual. Então, se a gente pensa nesse tripé do financiamento, a parte de investimento superior, só um dado aqui para ilustrar, no Brasil o investimento por aluno do ensino fundamental 2 até o ensino médio é 38% do que é o investimento médio nos países da OCDE, nos países desenvolvidos. Ou seja, a gente investe pouco, né? Mas esse investimento ampliado, ele tem que ser bem direcionado, ele tem que ser bem gerido. Tem que ser utilizado para valorizar os professores, para garantir formação dos professores de qualidade, tanto inicial quanto continuada, questão de infraestrutura das escolas. As escolas, elas têm que ser ambientes que acolhem os jovens com segurança, onde os trabalhos pedagógicos podem ser construídos, e também a questão do tempo na escola. A gente precisa avançar no sentido de uma educação em tempo integral, 7 horas ou mais é a ideia, proposta pelo Plano Nacional de Educação, e além disso garantir que esse tempo na escola seja de efetivo aprendizado. E isso passa também por garantir condições para que os professores possam desenvolver trabalhos de educação integral nas escolas. Caio, você falou dos professores, né? Nos países desenvolvidos como o Japão ou a Suécia, né? Eles buscam atrair os melhores profissionais para serem professores. É uma carreira de prestígio. Como valorizar esses professores aqui no Brasil? Você acredita que é exclusivamente a questão salarial, que a gente sabe que os professores não ganham também? Isso acaba mexendo muito com a educação. É uma questão salarial, isso sem dúvida, quando a gente pensa no ponto de vista dos nossos indicadores. Então, por exemplo, quando a gente observa o salário de um professor comparado com um profissional que tem a mesma escolaridade, o professor recebe só metade, em média, no Brasil. Que estímulo, né, que os nossos estudantes do ensino médio têm para entrar na carreira docente. Mas não é só uma questão salarial. Precisa também ter a construção dessa imagem da importância do professor, que é, sem dúvida, o profissional mais estratégico para o desenvolvimento do país. Se a gente precisa desse trabalho da sociedade, isso passa também por uma valorização do professor pelo aluno e pelos pais dos alunos, né? E isso construindo aí uma valorização que não é só da questão salarial, mas também da importância do profissional professor, da profissão do professor, para que o Brasil possa se desenvolver.
Você falou também que a escola tem que ser atraente para os alunos, né? Com a flexibilização dos currículos também, diminuição do número de disciplinas, você acha que isso é um caminho ou a gente deve conscientizar os jovens, né, sobre a importância da educação e os pais também, né, para tornar a escola mais atrativa? A flexibilização dos currículos é um dos passos que tem que ser dados segundo a perspectiva dos próprios jovens. Em pesquisas feitas com juventude, né, no Brasil, com as juventudes no Brasil, eles demonstram um interesse maior por um sistema que seja híbrido entre as matérias que são as matérias core, né, as matérias no currículo, e também algumas possibilidades de escolha que eles efetivamente tenham para construir a sua trilha formativa. Mas não é só isso. Esse é um dos passos. A gente tem outros passos fundamentais para serem dados e que a gente ainda não está construindo da maneira como a gente deveria. Quais? Questão, por exemplo, de infraestrutura das escolas. A gente ainda tem, por exemplo, 23% das escolas de ensino médio não tem quadra de esportes. A gente sabe o quanto que o esporte é fundamental como atrativo na escola, né? Isso para os jovens, tanto de todas as classes sociais, né? E a gente, então, tem o ponto de vista da infraestrutura, tem também muitas escolas no Brasil, principalmente na zona rural, que não tem o mínimo do mínimo, não tem, muitas vezes, água tratada, não tem energia elétrica, não tem esgotamento sanitário, não tem banheiro dentro do prédio. São questões fundamentais e que simbolizam a dignidade do espaço escolar. Sem isso, como que os jovens vão se considerar tratados dignamente e, portanto, conseguir evoluir na sua trajetória escolar? Esse é um ponto, infraestrutura. Tem também a questão da formação dos professores. A formação dos professores é fundamental para que a gente consiga transformar o trabalho pedagógico no ensino médio, uma vez que o trabalho pedagógico atual tem levado só uma taxa de 7% dos jovens chegando ao final do ensino médio com aprendizado considerado adequado em matemática. Só 7%. Então, a gente precisa transformar isso. Formar os professores, tanto inicialmente, do ponto de vista das graduações, né, em licenciaturas e em pedagogia, mas também de forma continuada, a formação em exercício, garantindo que eles tenham o preparo em termos de didática para conseguir fazer o trabalho em sala de aula. Esse foco na didática, o Brasil ainda precisa construir na sua formação de professores. E, Caio, o relatório também aponta uma crise de aprendizagem em todo o mundo, né? No que ela consiste? Essa crise de aprendizagem é a ideia de que a gente tem conseguido colocar os jovens na escola. Não é um problema necessariamente do sistema escolar, mas é um problema do sistema de aprendizagem. Nossos jovens, nossas crianças estão na escola, apesar de no Brasil a gente ainda ter 2,5 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora da escola. Mas no mundo, a perspectiva é que a gente tem avançado nessa questão do atendimento escolar. O problema está, então, na questão da aprendizagem. Então, não é só o jovem, a criança estar na escola, mas aprendendo efetivamente. E o grande desafio é, portanto, como que a gente faz um uso melhor, um uso mais adequado, que converse mais com a realidade dos estudantes quando ele estiver na escola. Você acredita, então, que melhoramos ao incluir mais crianças na escola, mas a gente ainda não está sabendo como ensiná-las? Nós temos diferentes casos, né? Não é um problema sistêmico, mas que a gente vê casos muito positivos. No Brasil, inclusive, são múltiplos casos positivos. Então, nós sabemos como ensinar, os professores sabem como ensinar, mas existe uma dificuldade de como fazer isso de forma sistêmica, principalmente quando a gente não tem as condições todas garantidas, condições em termos de ensino, né? Então, como que você vai ensinar se você não tem infraestrutura adequada? Como que você vai ensinar se você não sabe, por exemplo, fazer o uso das avaliações que você fez com seus estudantes? Tudo isso são habilidades e são condições sistêmicas que têm que estar oferecidas para a gente conseguir romper essa crise de aprendizagem que leva a um também subdesenvolvimento nacional do Brasil e de outros países que também estão passando por isso. E, Caio, o texto ele também mostra casos de sucesso na educação, né, em países como a Coreia do Sul e, mais recentemente, Peru e Vietnã. O que a gente pode aprender com essas experiências? Essas experiências, essas 3 experiências que você citou, Carol, elas compartilham uma mesma mensagem. A educação, ela precisa ser colocada como centro do projeto de país, de desenvolvimento nacional, e isso passa também por você construir um plano estratégico para conseguir avançar. Então, sem a centralidade política da educação, não tem como você avançar
na medida que a gente precisa. E da forma como a Coreia do Sul, por exemplo, fez. E sem um plano estratégico, você não sabe quais ações tirar do papel, com qual encadeamento. Tudo isso é absolutamente necessário para que a gente avance. E a gente tem alguns casos no Brasil, o caso do Ceará, por exemplo, vários municípios do Ceará, não é o Ceará só a rede estadual, várias redes municipais, quase todas as redes municipais do Ceará se uniram, colocando a educação como centro do projeto político daquele estado e também com um plano estratégico do que deveria ser feito passo a passo para conseguir avançar, principalmente aí na questão da alfabetização, que está na origem dos nossos problemas, em termos de aprendizagem no 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio também. A origem dos nossos problemas está na alfabetização. Quando a gente olha, por exemplo, os resultados de alfabetização no Brasil, que são muito desiguais, mas, na média, 55% das nossas crianças chegam ao final do 3º ano do ensino fundamental, quando já deveriam estar alfabetizadas, sem estarem com a alfabetização adequada em leitura. Caio, você acredita então que falta uma coordenação nacional? Porque a gente tem o caso do Ceará, mas em outros estados, outros municípios, a educação é bem precária. É uma questão de uma coalizão mesmo, né? Uma colaboração de várias áreas, não é a educação sozinha. É a educação junto com a economia, com a saúde, com a segurança pública, com cultura, com esportes. Uma coalizão nacional que dê conta, então, de estruturar as ações que precisam ser feitas para a gente conseguir avançar na velocidade que é necessária. Porque, senão, a gente continua nesse sistema em que a gente tem ainda um caminho de 260 anos para chegar na qualidade que as nações desenvolvidas têm de educação hoje. A gente só vai chegar com 260 anos. Isso é um atraso que o Brasil não pode aceitar. Isso precisa inquietar toda a população, trabalhando então em conjunto, em colaboração para conseguir políticas educacionais exitosas de qualidade. Caio, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Câmara e pela entrevista. Muito obrigado, Carol. Aumentar o número de escolas cívico-militares no país é uma das prioridades do Ministério da Educação, que passou a contar com uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. A proposta é que militares atuem na administração escolar e na disciplina de estudantes, enquanto os professores serão responsáveis pela parte pedagógica. Hoje nós vamos conhecer a experiência do Distrito Federal, que adotou o modelo em 4 escolas este ano. Nossos convidados são Mauro Oliveira, assessor especial da Secretaria de Educação Especial do Distrito Federal, e Rosilene Correia Lima, diretora do Sindicato dos Professores do DF. Sejam bem-vindos, muito obrigada por virem aqui participar do Cidadania. Mauro, começo perguntando, então, de onde vem essa proposta, né? Por que fazer, né, implementar esse modelo de gestão compartilhada? Bom, a ideia não é nova, não é um projeto que nasceu aqui, já são quase 120 escolas no Brasil inteiro, e aí vale lembrar que são 120 escolas com uma gestão compartilhada efetivamente. Nós não estamos falando de colégios militares que são estruturas educacionais diferentes. Basicamente, a ideia surgiu pela necessidade de uma medida mais urgente, mais pontual, de encontrarmos uma forma de lidar com escolas que apresentavam índices ou uma vulnerabilidade maior e sempre relacionada à disciplina. Então, o foco principal é essa questão mesmo da disciplina. Sim, a gente entende que um dos fatores que interrompe ou que não permite que o processo de aprendizagem aconteça na sua forma mais plena é a falta de disciplina. É claro que nessas escolas nós estamos falando de não apenas uma questão disciplinar, mas estamos falando de escolas realmente muito vulneráveis. Escolas, e isso é importante, porque muitas vezes o cenário que se tem de uma escola, digamos, normal, não é exatamente do que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando de pichação durante o horário da aula, drogas dentro da escola, violência, ameaça aos professores sendo afastados por motivos médicos, por não conseguirem mais lidar com um índice elevado de violência. Rosilene, a disciplina para o estudo é o mesmo tipo dessa disciplina para a obediência? Será que é possível fazer essa separação
da parte burocrática, administrativa e da gestão pedagógica de uma escola? Primeiro tem discordância entre nós exatamente nisso. Assim, primeiro de concepção mesmo de educação. Que educação é essa que nós estamos debatendo, né? Quando a gente pensa em disciplina e na gestão, vamos começar pela gestão da escola. A escola ela é um todo. As partes precisam, mais do que em qualquer outro espaço, estar interligadas. Então, nós não acreditamos no sucesso de gestão compartilhada, onde um não vai interferir na área do outro. Não se trata de interferência, mas a escola, mais do que nunca, ela precisa, assim, a tendência tem que ser cada vez mais as pessoas se misturarem, inclusive a comunidade escolar dentro da escola, debatendo que escola ela quer para os seus filhos e participando do dia a dia, assumindo responsabilidades também. Quando a gente trata de disciplina, com a presença do militar ou de uma equipe, como a proposta de 25, me parece que não estão conseguindo ter os 25, mas a proposta de 25, você, na verdade, de fato, quando o Mauro coloca da necessidade urgente, você impõe mesmo uma mudança de comportamento imediato, porque a presença de um policial, ele naturalmente impõe mesmo a mudança de comportamento a qualquer um de nós, não é só o estudante, né? Nas ruas, no show, o comportamento, quando tem bastante policiamento, o comportamento é outro. Agora, essa mudança, de fato, está provocando uma mudança da transformação, é uma formação. Nós não entendemos assim. Para nós, há uma imposição na mudança de comportamento temporário dentro da escola, no espaço da escola, porque é ali que ele está cercado de policiais. Ao sair da escola, ele se depara com o mundo real, onde tudo continua acontecendo e aí nós não percebemos por parte dos governantes medidas para combater essa violência com a mesma prontidão lá fora. Nós buscamos, é pleito nosso, temos o batalhão escolar em todas as escolas. Isso para nós seria de grande valia, assim, você ter a presença do batalhão escolar é importantíssimo, ajuda muito, significativamente. Mas nós não temos, ouvindo da própria PM, o DF todo tem cerca de 300, que foi passado aquele dia, não é, Mauro? Me corrija se eu estiver enganada, para 1.200 escolas. Então, é humanamente impossível de se atender. Então, quando eu vejo assim, aula de cidadania, ética, a escola faz isso diariamente dentro da sua proposta pedagógica, político-pedagógica. Então, essa preocupação com a ética, com a cidadania, com a educação moral e cívica, isso tudo está inserido na proposta pedagógica, no dia a dia, na rotina das nossas escolas. Então, a nossa maior discordância se dá exatamente nisso, assim. Nós não entendemos uma educação com medidas punitivas, e sim educativas. E para nós, a polícia, ela tem uma função que é já na ponta, já pós-efeito, entende? E não de uma forma... Então, o que nós lamentamos é que o governo do Distrito Federal, seguindo o modelo nacional e que é mesmo a política do MEC, está claro, no dia 2 de janeiro, já criou-se uma secretaria específica para essa área, né? O cívico-militar. Cívico-militar. Então, isso mostra que é um projeto mesmo federal, do MEC. E aí o Distrito Federal rapidamente já aderiu sem nenhuma discussão e é natural que a sociedade receba muito bem. Porque todos nós, eu tenho certeza que você está preocupada com a violência, com a sua vida, com a vida dos seus filhos, seus familiares, porque as ruas, nós estamos sendo vítimas dessa violência. Você vai à igreja preocupada, ao cinema preocupado, você sai daqui do trabalho, você está preocupada, se parar no semáforo que está fechado, você vai ser assaltada ali. Então, qualquer medida que seja para oferecer segurança, é claro que ela é bem-vinda. Agora, num contexto educacional, é que a gente quer discutir melhor. Se a gente tem que começar por aí ou se a medida correta não seria o governo apresentar uma política de mais investimentos, tanto fora da escola, com políticas públicas, quanto dentro da escola, com melhorias para as escolas, porque, curiosamente, por exemplo, a escola de Ceilândia, aqui no caso do Distrito Federal, a escola é de excelente estrutura. Ela foi refeita pelo MEC há poucos anos e a escola ela é diferente, não é, Mauro?
diferente das demais escolas do Distrito Federal, porque ela veio de um padrão inovador, que é uma escola super bonita, super arejada, que os alunos adoram. Lá já teve, sim, um período em que eu acompanhei, inclusive, de perto, com uma campanha do sindicato que nós levamos até lá, exatamente numa política de paz das escolas, né, preocupados com isso. Então, não é totalmente verdade que os critérios realmente foram seguidos e criteriosos nesse sentido das condições da escola, pelo menos do ponto de vista da estrutura, não tem muito assim. Vamos dar uma olhada, então, quais foram os critérios usados para selecionar essas escolas, que atualmente são 4 aqui no DF, né? Então, foi o IDEB, né? O secretário, o senhor pode explicar para a gente como foram, né, assim, como que foram considerados esses critérios, né? O importante dos critérios é que nós não analisamos nenhum deles de forma individual. É um conjunto de fatores, então, muito provavelmente, essa análise nem foi feita, nós não estamos falando dos piores IDEBs ou do pior IDH da região, e esse não é um critério evolutivo. Então, é um conjunto de fatores que fazem com que a escola seja escolhida. Vou discordar um pouquinho da Rosilene quando a gente fala principalmente da comunidade escolar. A comunidade escolar, mencionando a questão da urgência, a comunidade escolar está muito mais presente agora na escola, justamente por eles terem um anseio muito forte por terem disciplina em sala de aula. Então, a possibilidade de haver a gestão compartilhada fez com que as comunidades escolares participassem efetivamente, participaram de assembleias, isso foi muito importante. Isso não foi uma ação promovida de forma impositiva pelo governo, mas a comunidade escolar foi consultada, todas elas realizaram processos, assembleias. Sim, isso é uma coisa interessante, que nessas escolas essa mudança foi votada em assembleia. Sim, foi votada e majoritariamente escolhida pela comunidade escolar. Quando a gente fala de comunidade escolar, nós estamos mencionando professores, servidores, pais, alunos, enfim, todos os segmentos foram consultados e como deve ser por causa do critério que as escolas aqui em Brasília adotam. Cada uma realizou isso de uma forma, votação, uma assembleia, enfim, mas de toda sorte, todas elas realizaram esse processo. Então, quando eu falo da urgência, é o governo responder de forma imediata e indo ao encontro do que a população deseja para promover uma mudança. E, obviamente, algo que é muito importante também, o Distrito Federal tem 693 escolas. Então, nós estamos falando de um projeto piloto em 4 escolas, com a possibilidade de crescermos até 40 ao final do ano. E se crescermos até 40 é porque o modelo foi um sucesso. Mas, mesmo assim, nós estamos falando de um percentual muito pequeno da rede como um todo. Então, a ideia é oferecer à população, a essa comunidade escolar, uma alternativa de modelo escolar. Não há intenção nenhuma de fazer com que todas as escolas sejam de gestão compartilhada, mas é oferecer ao usuário, ao público, à comunidade escolar da escola pública, a mesma possibilidade que os pais que têm filhos em escolas particulares têm. Escolher uma escola católica, uma escola que tenha mais religião ou menos religião, ou que seja mais dura na forma de cobrar resultados ou valores. Quer dizer, há um leque de opções oferecido à comunidade escolar da escola particular. Então, de forma alguma, nós queremos excluir ou excluir alunos, como em alguns momentos isso é ventilado. Pelo contrário, a escola compartilhada, ela procura fazer uma inclusão daqueles alunos que hoje se sentem à margem daquela escola. Alunos que têm medo de frequentar as aulas por terem sofrido algum tipo de abuso, ou violência, ou furto. Tudo isso que envolve essas crianças e que causam nelas medo. Então, o medo ele precisa ter uma resposta do Estado. E a Secretaria pretende oferecer outras opções, outros modelos, além de cívico-militar? Nós estamos abertos. Inclusive, o governador, outro dia, deu uma entrevista colocando-se à disposição do próprio sindicato na busca de um modelo que o sindicato entenda ser um modelo que seja adequado, interessante, que ofereça
uma proposta e um projeto pode ser realizado. Isso já foi, inclusive, oferecido pelo próprio governador. Rosilene, agora, nesse momento da votação na Assembleia, os professores que também têm direito a voto também aprovaram, né? Não necessariamente a maioria dos professores, porque aí a gente tem que entender que todos os segmentos foram consultados, é fato. Não vou entrar no mérito aqui de como é que isso se deu, né? Como foi a convocação, como não foi, mas o fato é que nós temos escolas em que a maioria dos professores não concordaram. Mas como não se conta mesmo só a opinião de um segmento, e está correto isso, então nós fomos, digamos que, vencidos na nossa posição, né? Não tivemos a capacidade de convencimento junto à comunidade escolar, até por isso mesmo que eu coloquei. É natural que os pais queiram, porque na medida em que você está oferecendo segurança aos filhos deles, é natural que eles aceitem isso, né? A ideia, até porque eu tive a oportunidade de participar da apresentação da proposta de convênio e tudo que é apresentado é lindo, maravilhoso, tudo vai ser perfeito, vamos ter tudo e embora estejamos com um mês de início do projeto, fizemos uma avaliação essa semana ouvindo professores que estão atuando nessas escolas e, lamentavelmente, em 30 dias nós não tivemos mudança positiva em nenhum aspecto das escolas que nós ouvimos, que foram 3 escolas. Inclusive, há uma mudança na estrutura que é redução, aumento de número de alunos por turma, porque é fato, o Mauro está correto quando diz que há uma procura maior por essas escolas hoje. Não foi hoje numa reunião que eu ouvi isso do governo, que houve um aumento na procura. Por isso, né? Porque os pais estão querendo mesmo... E a ideia que está se passando é de melhoria, então é natural. Os alunos migraram para essas escolas. E aí, com isso, você tem um aumento de alunos por turma. Então, dificulta o trabalho. Ainda que você melhore a disciplina, dificulta o trabalho do professor com o número, porque um dos pontos que nós entendemos para termos mais qualidade é redução de alunos por turma. Qualquer país do mundo onde a educação deu certo é porque houve uma redução drástica de número de alunos por turma. E está havendo uma inversão e, junto a isso, reduzindo 5 minutos de cada aula para ter o tempo ao final de cada turno, que é aquele tempo em que eles vão para o pátio com a PM para aquele ritual que eles fazem, inclusive com os alunos de mãos para trás, no modelo em que se faz dentro dos presídios, que é uma coisa também que nós entendemos como absolutamente desnecessário. Eu acho que a gente precisa discutir isso melhor, né? Aí sim, é um regime militar e não há nada de compartilhado nisso, porque aí o modelo da educação que nós entendemos e que a gestão democrática prevê, não prevê alunos andando como se fossem marginais ali, ou presidiários. E é essa imagem, e a televisão mostrou isso, eu não estou aqui mentindo e temos vídeos que comprovam isso. Então, eu não sei, a proposta de mais recursos para a escola também nada chegou. A proposta de ar-condicionado nas escolas, até os ventiladores que estão estragados não estão sendo consertados porque a expectativa é de que vá melhorar a estrutura da escola. E a verdade mesmo é que em 30 dias as escolas não tiveram, se tiver alguma, porque só Sobradinho que não participou conosco dessa avaliação. Então, eu não posso aqui afirmar pelas 4 escolas, mas as que nós tivemos a oportunidade de ouvir, em termos de melhoria, de recurso não chegou nada, o número de PMs também não tem sido o número que foi apresentado inicialmente, mas isso não é o mais importante. O que eu acho que a gente precisa discutir é que modelo, porque a gente ouve isso dos governantes pelo país todo, né? O modelo que está aí não está dando certo. Agora, será que esse modelo não está dando certo é porque os governantes não estão entendendo o que de fato é preciso ser feito e estamos cortando o caminho e indo... Eu usei um termo quando foi anunciado aqui no Distrito Federal, que o governo começou pelo fim. Porque, para mim, a polícia é o último recurso que você vai ter para qualquer medida, né? Como eu falei, para mim a polícia é uma coisa punitiva. Então, qual foi a medida do atual governo ou de qualquer outro estado onde isso acontece, de melhorias para a educação? E aí eu estou falando de 100% das nossas escolas e 100% dos alunos. Eu não posso entender como melhoria o investimento em minoria de 4 ou de 40 escolas. E o restante da rede? Como é que nós vamos tratar? É exclusão?
Então, para alguns eu vou oferecer uma educação de excelência, ainda que pública, e na medida, e os exemplos que a gente tem de outros estados, é que na medida em que a coisa vai se concretizando, vai também transferindo uma responsabilidade maior para os pais, que é financeiro, inclusive, com taxas a serem pagas, de fardas a serem adquiridas, e uma preocupação grande que nós temos, e aí falando dos estudantes mesmo, é da identidade desses meninos, porque quando você também tem uma proposta que todos nós teremos, que todas nós meninas vamos andar de coque, todos os meninos terão que ter um corte de cabelo padronizado, e professora aqui no Distrito Federal, inclusive, foi sugerido a ela não usar piercing na escola, e eu não sei como isso está com os alunos, isso é preocupante, porque você tem uma coisa da identidade de cada um, e aí eu ouvi numa entrevista um representante da PM dizendo que com isso se combate o bullying, porque aí todos ficarão iguais. Isso é um absurdo maior que eu, como educadora e mãe, já ouvi na minha vida. Assim, como é que nós não somos iguais, não seremos iguais em lugar nenhum, e até porque se transformam em iguais, em robozinhos, quando abre o portão da escola, eles estarão na rua e vão deparar com um mundo que é todo desigual, e precisa ser desigual e ser respeitado na sua desigualdade, né? Então, essa diversidade que a escola tem, a riqueza que a escola tem, está sendo toda comprometida e começando pela identidade pessoal de cada um que está ali dentro. Então, isso para nós é o mais grave nesse processo. Essa é uma crítica que eu já ouvi várias vezes, que essa padronização, assim, justamente ela acaba com a diversidade. O que o senhor... Eu compreendo, eu acho que a diversidade é algo realmente muito importante, mas eu não posso deixar de trazer todos nós e os telespectadores também, para uma realidade que essas escolas vivem. Nós estamos falando de escolas realmente vulneráveis. Nós estamos falando de escolas onde o bullying, Rosilene, acontece, sim, e com muita frequência. Nas particulares também. Nós estamos falando de escolas em que grupos são formados e o bullying efetivamente atinge essas crianças. Nós temos que estar muito atentos a isso. Mas mais do que isso, nós estamos falando mais uma vez de uma alternativa de modelo. Quando a Rosilene fala de que majoritariamente os professores são contra, eu gostaria de obter do sindicato a quantidade de professores que pediram para sair dessas escolas. Porque os números que nós temos são baixíssimos. Nós temos 3, 4, 5 professores, num universo de 30, 40, 50 em cada escola, que pediram para serem removidos. E nós, da Secretaria, deixamos todos muito à vontade para saírem das escolas. O mesmo com alunos. Então, eu entendo a preocupação. Às vezes não é tão simples também mudar de escola, né? Tem uma vida estruturada. Todas elas têm escolas. Aliás, esse foi um ponto também bastante abordado. Todas elas têm escolas próximas. Então, nós não estamos falando de uma mudança de rotina brusca, ou de um impedimento, ou de uma impossibilidade de se mudar de escola. Nós estamos falando de possibilidade real de se mudar de escola e não participar de um modelo como esse. Mais uma vez, quando a gente faz esse balanço de um mês, eu acho que nós estamos falando de escolas diferentes, porque o balanço de um mês que nós fazemos e a população faz, até recentemente uma pesquisa que o próprio Correio Brasiliense fez, 85% da população aprova o modelo. Então, com relação às escolas, nós também vamos fazendo um mapeamento muito profundo, um questionário bastante aprofundado com toda a comunidade escolar, obviamente para medir também os resultados. Agora, de imediato, a percepção que se tem no convívio com alunos, e eu tenho feito isso, eu tenho ido à escola toda semana, no contato com professores, com diretores, com alunos, com pais, todos eles se mostram muito positivos. É claro, temos uma parcela de alunos ainda incomodados com vou ter que usar uma camisa para dentro ou não vou poder usar um piercing. Ok, isso existe e o modelo exige que seja dessa forma. Mais uma vez, nós precisamos colocar na balança o que nós queremos ter. Nós queremos ter a droga dentro da escola, entrando invariavelmente, a violência entrando na escola, professores ameaçados, ou nós vamos nesse momento, nessas escolas, numa parcela de escolas, uma parcela da comunidade, manter os olhos fechados e nos preocupar basicamente se o aluno quer ou pode usar um piercing ou não. E se isso é o mais importante. Se isso é o mais importante, nós temos outras 600 e poucas escolas que ainda oferecem a possibilidade que está sendo buscada.
Então, de forma alguma, mais uma vez, isso não é algo impositivo, isso é uma opção, uma alternativa, da mesma forma que o governador já pediu ao sindicato e a gente ainda não recebeu a proposta, de um modelo de escola que eles entendem que seja adequada, para que esse modelo seja, obviamente, estudado, implementado e a gente meça resultados. O fato é que nós não estamos falando de algo novo, nós estamos falando de escolas que já estão implementadas em todo o Brasil, são mais de 120 escolas de gestão compartilhada, todas elas com excelentes resultados, excelentes níveis de segurança, todas elas com aulas que chegam até o fim. Uma coisa que é muito importante, nessas 4 escolas, nós não temos mais horários sendo subido. É o que um professor, a determinado momento, eventualmente falta, os outros passam a dar uma aula logo em seguida e os alunos são liberados mais cedo. Isso não acontece nessas escolas. Essas escolas têm estrutura suficiente para que os alunos fiquem dentro delas e saiam no horário previsto e esperado pelos pais, e não fiquem nas ruas. Mas existem também relatos de aulas que não são dadas, professores que continuam, que já faltavam, não é novidade, mas continuam sem. Por exemplo, eu vi professor de geografia, acho que na escola... Agora, numa das escolas, isso não é uma novidade, mas continua o problema Continua, porque essa não é uma gestão da Polícia Militar. Mais uma vez, a gestão pedagógica continua a critério da diretora da escola, do diretor da escola. A diferença é que os alunos não são liberados, eles ficam lá na escola. Exatamente, tem sempre uma atividade que vai ser feita. Mais uma vez, nós estamos falando do início do projeto. Então, toda atividade, por exemplo, que vai haver no contraturno, ou os investimentos que vão acontecer nessas escolas, eles virão, não tenha dúvida, Rosilene. Esses investimentos vão acontecer, o próprio Recanto das Emas, a administração regional vai fazer um investimento, já foi dito que eles vão fazer um investimento na própria escola. Enfim, os investimentos, eles acontecem porque, e mais uma vez a Rosilene traz o assunto da participação dos pais, com a eventual contribuição de taxas ou o uniforme. Veja bem, a participação dos pais nessas escolas, ela é muito alta, porque o pai e a mãe percebem que a escola está efetivamente trazendo um benefício para o seu filho. E ela resolve participar. A contribuição, eventualmente, para uma associação de pais e mestres, que todas as escolas têm, que todo mundo pode contribuir há muitos anos. Eu fui aluno de escola pública e, na minha época, já existia a associação de pais e mestres. Isso acontece nessas escolas com uma efetividade maior porque os pais percebem que há um retorno efetivo da aplicação desse recurso. Então, essas escolas no país inteiro que possuem ar-condicionado, constroem prédios, piscinas, enfim, todo um investimento com contribuição de pais e mães, porque sentem e percebem que há um retorno do investimento que está sendo feito. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu passo a palavra para a Rosilene, então, só para rapidamente... a última vez? Então, eu só queria chamar a atenção de quem está nos acompanhando. A palavra-chave em tudo isso chama-se investimento. O Mauro acabou de dizer aqui. Por que tem resultados melhores? Porque há investimento, a administração vai investir, vão fazer isso, vão alterar isso. Então, não tem segredo no modelo para as nossas escolas. O que a gente precisa é de investimento. E quando a gente fala em investimento, é investimento geral, é oferecer melhores condições de trabalho, é ter tecnologias nas nossas escolas, que nossas escolas são precarizadas, é você ter bom lanche para os alunos, isso também conta, né? Quando a gente fala de periferia, é você ter quadras de esporte, você ter espaço. Então, é isso que faz a diferença, não é a presença da polícia. E quero registrar, nada contra a atuação da polícia, naquilo que é o papel da polícia. Nós só entendemos que a escola é lugar de alunos e trabalhadores em educação. E nós temos competência suficiente para fazermos uma boa educação, já fazemos milagre pelas nossas escolas e podemos voltar aqui no outro momento trazendo exemplos de escolas que desenvolvem projetos de forma de iniciativa da escola junto com a comunidade escolar e tem dado muito certo, excelentes resultados. E aí que a polícia cumpra com o papel dela fora da escola e o batalhão escolar sendo parceira da escola. Realmente, nós não temos tempo para chegar a uma conclusão hoje, mas o debate já foi iniciado aqui. Quem sabe futuramente Eu agradeço o espaço em nome da categoria. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser ver de novo, copiar o arquivo ou mandar o link para alguém, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer um comentário, sugerir um assunto para o nosso programa, telefone de graça para 0800
0800 61 22 11. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. E agora você vai conhecer uma escola aqui em Brasília, onde esse modelo já funciona. Para os pais dos alunos, a presença dos policiais nas escolas só trouxe benefícios. A Janaína, que tem uma filha estudando no centro educacional, disse que é uma preocupação a menos. Tanto na entrada quanto na saída era muita bagunça. Agora já é mais organizada, as crianças já estão mais tranquilas, então, para mim, no meu ponto de vista, ajudou bastante. O Alexandre também tem uma filha de 10 anos na escola. A gente observa no dia a dia nossas crianças, elas estão se desenvolvendo muito, então está educando nossos filhos assim para o dia a dia. Teve mãe que até pensou em tirar a filha da escola com medo da violência. Antes de ter o projeto, eu estava pensando em tirar ela, porque estava meio complicada essa escola aqui. Mas aí, quando falaram que ia ter o projeto, eu falei, não, vamos deixar lá, mas que é melhor. Essa escola em Brasília é uma das pioneiras no projeto de gestão compartilhada entre os militares, a Polícia Militar, e os professores. Além de ajudar a organizar a chegada dos alunos e o início das aulas, os militares trazem conceitos de disciplina e respeito que acabam refletindo no desempenho desses alunos na sala de aula. Segundo o governo do Distrito Federal, mais de 80% dos pais aprovam o projeto de gestão compartilhada. Você passa a interagir também com os professores, ter mais atenção em sala de aula. E os reflexos são em todos os momentos, né? No Distrito Federal, a gestão compartilhada foi implantada no início do ano letivo. Alunos que antes nos causavam determinados problemas pela agitação dele, hoje eles já conseguem controlar outros alunos menores. O José já virou um exemplo para os colegas. Tem uma função importante. Ele é comandante do batalhão escolar e é responsável pela organização dos alunos. Tinha briga demais, aí... Hoje em dia, agora não tem briga, os alunos ficam mais dentro de sala de aula, não ficam mais fora.